Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? E aí, todos animados para participar do nosso concurso de redação do programa Jovem Senador? E atendendo a inúmeros pedidos, mais uma vez, trouxemos algumas dicas super importantes para a sua redação. E hoje iremos analisar uma redação vencedora. Então vem comigo e não perde nenhuma dessas dicas. Vamos começar relembrando o tema desse ano. O tema desse ano será saúde mental nas escolas públicas. Então a primeira dica é ir lá no site do Senado, pegar o Guia do Estudante e fazer a leitura dos textos motivadores. Lá vocês vão encontrar todas as orientações para que vocês possam fazer uma boa redação. E lembrando ainda sobre o tema, é necessário pesquisar, refletir e delimitar para que você possa escrever uma boa redação. Depois nós temos o desenvolvimento do tema proposto, lembrando que nós temos dois critérios que mais pontuam. Quais são eles? O desenvolvimento do tema proposto e também a criatividade e a originalidade. Esses dois critérios, cada um valem 3 pontos, só aí você já soma 6 pontos na sua redação. Então vale a pena caprichar no desenvolvimento do tema proposto, que qual é? Saúde mental nas escolas públicas. Não é necessário colocar um título, isso está lá no regulamento do edital do programa Jovem Senador. Sempre lembrando, é importante que vocês leiam o regulamento, que vocês leiam o guia do estudante para que não cometam essas falhas. Então fica a dica, não é necessário colocar um título. Originalidade e criatividade. O texto de vocês precisa ser original e criativo. Vocês estarão concorrendo com estudantes de todo o Brasil. E claro, aquele texto que for original e criativo é o que irá se destacar. A tipologia textual. A tipologia textual cobrada é a mesma do Enem. A dissertativa, argumentativa, onde você irá defender um tema através de argumentos. Lembrando que dentro dessa tipologia tem que ter a sua tese. O que é a tese? É o seu ponto de vista. É a sua opinião, mas não uma opinião pessoal. Uma opinião baseada em dados estatísticos, baseados em autores, em estudos científicos e em todo o seu repertório. E ainda mais a proposta de intervenção. Na conclusão, é necessário que você faça uma proposta de intervenção. Como assim? Que você fale um pouco sobre o problema, o que é, quem é responsável por resolver esse problema? A família, a escola, o governo, todos em parceria? Quem seria responsável por resolver esta demanda? E ainda como este problema irá ser solucionado. Então, lá na conclusão, a sua redação precisa de uma proposta de intervenção. Olha só. Esse aqui é o Guilherme, ele é um maranhense, ele estava cursando o 3º ano do ensino médio quando ele foi escolhido como jovem senador para representar o nosso estado, para representar o nosso Maranhão. Então o Guilherme foi um dos 27 candidatos que estiveram lá no programa Jovem Senador, participando da Semana Legislativa em Brasília. Quem sabe você não é o próximo jovem senador ou senadora? Então, aqui a posse do Guilherme Carvalho, de 16 anos, ele era estudante do Centro de Ensino Deputado Luiz Rocha, que fica na cidade de São Domingos do Maranhão. Então, um alô especial para São Domingos do Maranhão. Ele participou do programa Jovem Senador no ano de 2022. O professor orientador dele foi o Josivan do Nascimento Filho. Lembrando que vocês necessitam ter um professor orientador. E este professor não necessariamente tem que ser de língua portuguesa. Ele pode ser de uma outra área. Pode ser de filosofia, de sociologia, até mesmo de matemática. O importante é que ele esteja dentro da rede de ensino estadual, certo? E os estudantes que podem participar, alunos do 1º, 2º e 3º ano do ensino médio, que estejam cursando e também frequentando, matriculados e frequentando. Então vamos analisar a redação do Guilherme, que foi uma das redações escolhidas, uma das redações vencedoras. Qual foi o tema do ano de 2022? O tema foi 200 anos de independência, lições da história para a construção do amanhã.
Esse era o tema. Falava um pouquinho sobre a independência do nosso país e as lições para o futuro, as lições para o amanhã. O que essa independência deixou de lição? O que ficou de aprendizado? Quais foram as heranças culturais, históricas e sociais que essa independência nos deixou? Então vamos analisar agora a redação do Guilherme. Começando pela introdução. Lembrando que na introdução nós temos a apresentação do tema e logo em seguida a tese, que é o seu ponto de vista. Seu ponto de vista. Vamos ver se a gente consegue encontrar esses elementos na redação do Guilherme? Então vem comigo e vamos analisar a redação do Guilherme. No dia 7 de setembro de 1822, o Brasil alcançou a sua emancipação política, o que o tornou uma nação independente de Portugal. À luz disso, percebe-se que esse acontecimento gerou efeitos positivos para a cultura e para a identidade nacional. Entretanto, desde esse período, o tecido civil assistiu à reprodução de problemas crônicos, dentre os quais se destacam a desigualdade e o preconceito sobre determinadas etnias. Urge, portanto, que se reflita acerca das lições obtidas 200 anos após a independência, assim como meios para construir um futuro mais próspero para a nação. Então, observem como o Guilherme iniciou a sua redação. Ele optou por trazer um dado histórico, ele optou por trazer aí a data da independência do Brasil, citando também Portugal. Ou seja, um acontecimento que todos vocês têm conhecimento, que tiveram acesso lá no período escolar de vocês. Qual foi a tese que o Guilherme utilizou? Ele apresentou o tema, ele já nos deixou claro que ele vai falar sobre a independência do Brasil e qual é a tese que ele traz, qual é o ponto de vista que ele traz nesta introdução. Então, nós conseguimos identificar o ponto de vista do Guilherme bem aqui, quando ele diz assim, nós assistiu à reprodução de problemas sociais, problemas crônicos. Quais foram eles? A desigualdade e o preconceito das etnias. Observem que ele traz o ponto de vista dele, que o preconceito e essa desigualdade em relação a essas etnias é o que causou tudo isso, é o que traz essa relação com a independência do Brasil. E esse aí vai ser o fio condutor da redação do Guilherme. É a partir daí que ele vai para o desenvolvimento do texto dele. Então, recapitulando, o que o Guilherme fez? Ele apresentou o tema e logo em seguida ele trouxe a tese, que é o ponto de vista dele, é o argumento que ele vai desenvolver ao longo dos outros parágrafos. Vamos lá para o desenvolvimento. A redação do Guilherme possui 4 parágrafos. Um parágrafo de introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão. Irei analisar aqui com vocês apenas um parágrafo do desenvolvimento, para não ficar um vídeo muito longo. Mas prometo a vocês que no final desse vídeo eu mostro toda a redação na íntegra. Então vamos lá analisar esse trecho do desenvolvimento, que na verdade é o primeiro parágrafo do desenvolvimento. Ele inicia o desenvolvimento da seguinte forma. Sob essa ótica, é imprescindível destacar as disparidades sociais existentes ao longo da história brasileira. Nesse sentido, o cantor Cazuza entoa, em uma de suas canções, Eu vejo o futuro repetir o passado. Por analogia, observa-se que a música ilustra a realidade nacional, visto que, desde a sua autonomia política, o país foi marcado pela distribuição desigual de renda, o que resultou, por conseguinte, em diferentes estigmas na sociedade, a exemplo da redução da qualidade de vida dos cidadãos com menor poder aquisitivo. Logo, é inadmissível que esse quadro se mantenha, dado que a marginalização dos indivíduos pobres contrasta com as noções de igualdade defendidas durante a proclamação da independência. Excelente texto, né, turma? A gente pode perceber que o Guilherme, ele possui um bom repertório
sociocultural. É tanto que ele cita aí o cantor Cazuza. E vocês podem fazer isso no texto de vocês. Podem citar cantores, autores, sociólogos, filmes que vocês assistiram, livros que vocês leram. Tudo isso faz parte do repertório sociocultural de vocês. E aqui é o momento que ele vai trazendo dados, que ele vai trazendo as causas e vai trazendo todos esses elementos que vão dar sustentação para a argumentação, para que seja uma argumentação coerente e coesa. E por falar em coesão, Guilherme utilizou muito bem todos esses elementos de ligação, como por exemplo, sob essa ótica, por analogia, logo, o que resultou. Outro aspecto bem interessante da redação do Guilherme é o cuidado que ele tem com a pontuação. Sempre que ele utiliza os conectivos, ele coloca uma pontuação adequada. Então, muito cuidado na redação de vocês. Coesão, coerência e pontuação vão fazer do texto de vocês um texto mais enxuto, mais claro e mais fácil de compreender, tá certo? Então, esse aqui foi um trechinho do texto do Guilherme, do desenvolvimento, e agora vamos analisar a conclusão e no final eu mostro a redação toda para vocês. Na conclusão, a conclusão, turma, é o momento onde vocês farão a proposta de intervenção. É necessário que a redação de vocês contenha uma proposta de intervenção. E o que é essa proposta de intervenção? Você precisa responder um pouco sobre o problema. O que é este problema? Quem é responsável por resolver esse problema? E como eu irei resolver esse problema? Será que o Guilherme contemplou isso na conclusão dele? Vamos analisar e ver se ele responde essas três perguntas: o que, como e quem. Então fiquem atentos aí e tentem identificar essas três respostas para as perguntas: o que, como e quem. E vem aqui analisar junto comigo esta redação. Conclusão. Em virtude dos fatos mencionados, são necessárias ações interventivas com o intuito de enfraquecer os estigmas remanescentes após a independência. Posto isso, é dever do governo federal, como órgão máximo do Poder Executivo, atenuar as disparidades existentes na sociedade nacional, por meio da liberação de verbas destinadas à melhoria das condições básicas das populações mais carentes, a fim de que estas vivam com mais dignidade. Além disso, as escolas poderão propor palestras educativas que despertem entre os alunos a tolerância para com as diferentes raças. Com isso, as lições da história serão, de fato, aprendidas pelos cidadãos e o Brasil terá um futuro mais próspero e justo. Então vamos tentar identificar esses elementos, né? O que, quem e como. Então ele fala aqui, né, que são ações interventivas com o intuito de enfraquecer os estigmas, né? O que são esses estigmas? Lá no texto do desenvolvimento ele já fala sobre essa questão dos estigmas, né? Sobre esse rótulo que as pessoas colocam em relação àquelas classes sociais que não são tão priorizadas em relação a certas etnias. Isso ele coloca lá no parágrafo do desenvolvimento. Entendam que o Guilherme não traz para a conclusão dados novos, não. Ele conclui uma ideia. Aqui na conclusão não é local para você colocar novas informações, e sim fazer uma retomada e concluir o seu texto, fazer o fechamento do seu texto. E será que ele respondeu quem é responsável? Vamos ver se ele respondeu? Olha só, ele diz: como órgão máximo do Poder Executivo, o governo federal. É dever do governo federal trabalhar em cima dessas questões, dessa questão do estigma, dessa questão do preconceito, dessas pessoas que não são tão priorizadas. Então ele traz aqui quem é responsável. E será que ele colocou como vamos resolver essa situação? Vamos ver se ele colocou. Ele diz: por meio da liberação de verbas, é a primeira, liberando verbas. Ele diz também: as escolas poderão propor palestras educativas que despertem entre os alunos a tolerância para com as diferentes raças. Então ele deu aqui duas medidas de como fazer. Fazendo mais essa questão
investindo mais na questão das verbas e trazendo palestras para conscientizar os alunos e os cidadãos em geral. Assim, o Guilherme finaliza a redação dele cumprindo o critério exigido, que era qual? A proposta de intervenção, respondendo o que, quem e como. Então, o Guilherme realmente fez uma excelente redação, uma redação enxuta, clara, com todos os conectivos que são ali os elementos de coesão. E essa aqui é a redação do Guilherme. Observem que ela está na folha original, a que vocês devem utilizar para fazer a sua redação. É óbvio que vocês não podem pegar uma folha de caderno ou uma folha de papel branco para escrever a redação de vocês. Apenas a folha oficial, que está disponibilizada no link que nós enviamos para vocês e também no site oficial do Senado. Olha a estrutura da redação do Guilherme. Tem título? Não, não possui título. Vocês não irão colocar um título na redação de vocês. E aqui a redação dele está distribuída em 4 parágrafos. Observem que ele faz o recuo na margem esquerda. Como assim? Lembra daqueles 2 dedinhos longe da margem? Que a professora lá da alfabetização, do ensino fundamental 1 falava pra gente? Na verdade, esses 2 dedinhos é o recuo, que serve para marcar o quê? A paragrafação. Serve para marcar os parágrafos, e isso o Guilherme faz muito bem. Observem que ele coloca, ó, aqui o primeiro, o segundo, o terceiro e o 4º parágrafo. Então, a redação do Guilherme ao todo ficou com 4 parágrafos, sendo um de introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão. E observem que ele utilizou as 30 linhas. Qual é o mínimo que eu posso escrever? 20 linhas. E qual é o máximo? 30 linhas. Então é isso, turma. Espero que vocês tenham gostado das nossas dicas de hoje e quem sabe você não é o próximo jovem senador ou senadora e a gente vai lá se ver em Brasília e passar uma semana de muito aprendizado e de muita vivência que com certeza vocês levarão para o resto da vida de vocês. Um abraço, aguardo todas as inscrições e até lá!